Então, né, a gente vê como foi o primeiro tempo. E aí foi o que o Lédio Carmona falou. O Lédio Carmona, eu não sei porque o time do Lédio torce, sinceramente. Eu acho que é Vasco. É Vasco mesmo? Eu chutaria Vasco da Gama. Pelo que eu já ouvi o pois Lédio comentar, E ele, assim, ele Tem fala... eu chutaria o Vasco. Ah, tem, por favor. Esse é Mas o- qual que foi a treta? O que aconteceu? Foi treta nenhuma, cara. Ele só falou mais ou menos o que eu disse aqui. Não, mas as pessoas pegaram no pé dele? O que aconteceu? Porque ele deu o que você falou, ele falou na transmissão, e aí teve uma repercussão e ele deu um reply nas redes sociais, é isso? Vai lá. Eu posso pegar depois do Instagram se tem a foto de alguma coisa, mas ele falou o seguinte. O texto abre aspas pra ele. Busquei esses 2 comentários meus para explicar algo simples. Eu vou pegar depois a foto do comentário. Comentarista fala e precisa relatar o que vê. Pode ter opinião, mas a função é dizer com exatidão e sem eufemismos o que acontece em campo. A atuação do Vasco no primeiro tempo do Clássico contra o Flamengo foi vergonhosa, constrangedora e humilhante. O time foi amassado pelo Flamengo. Pablo Veguete foi perfeito e falou algo muito parecido na entrevista no fim da partida. No segundo tempo, o Vasco melhorou, competiu e deixou uma impressão melhor. Não o suficiente para reverter o resultado, mas reconhecemos a transmissão essa melhora. Maioria absoluta dos vascaínos concordou com nossos comentários, o que só confirma que fiz minha obrigação profissional, o que não é mais do que meu dever. Ontem eu respeitei a história do Vasco e a minha profissão falando a verdade, dolorosa e dilacerante, uma história linda, mas que vive capítulos tristes e melancólicos nos últimos anos. Errado estaria eu se escondesse o que todo mundo viu e usasse sofismas para atenuar o atropelo. Aí sim seria um desrespeito aos 126 anos de história do Vasco e aos meus 38 anos de profissão. A frase é forte. Não sou passador de pano. Sou jornalista e meu legado é falar a verdade. Simples assim. Muito bom. Foi esse o texto dele. E ele, deixa eu pegar só os comentários, que eu acho que ele postou a foto dos comentários no Instagram. Os comentários dele? Ele escreveu esse texto no Instagram e ele postou aqui, ó. Ele botou é porque a página News da Colina colocou. Abre aspas pra ele. É a atuação constrangedora do Vasco, fraquíssima. O time não consegue ter suspiro de reação ofensiva. O Flamengo é absoluto em campo. É um jogo absolutamente constrangedor pela diferença entre os rivais. Só pegou a aspa do LED e postou. Tá. E o Futebol Info também postou. O LED está indignado com o Vasco. Luiz Carlos Júnior. No primeiro tempo do Vasco não animou a pequena torcedora, LED. Faz sentido. Melhor que ela... porque tinha uma menina dormindo, né? Faz sentido, melhor pra ela que está dormindo, descansando e não está passando por esse constrangimento. Aí a galera deve ter repercutido muito esses comentários. Sim. E aí ele postou esse texto. E, cara, te falar uma coisa, perfeito, velho. Tá correto, pô. Foi isso mesmo, a sensação, A galera quer que cara. ele fale o quê? Claro que não. Ó, o que acontece? É óbvio que num jogo, no momento de Vasco e Flamengo, né, era óbvio que a lógica era da Flamengo, tá? Sem clubismo, certo? A lógica é essa. O Vasco vive décadas Quer a informação? de sucateamento. Por favor. Nos últimos 30 Flamengo e Vasco, o Vasco venceu 2. Tá Foram bom. 11 empates, o Vasco 17 venceu 2 e vitórias o do resto é do Flamengo. Flamengo. Então, assim, eu nem sei se em algum outro momento da história teve um recorte desse. Provavelmente não. É uma coisa como é que você fica 30 jogos, você ganha 2 do seu rival? É um negócio, assim, muito bizarro, tá? O Cássio Safo pega o recorde de 20 jogos. O recorde de 20 jogos, ele é pior do que o de 30, tá ligado? O recorde de 20 jogos é pior. É surreal, pô, o que tá acontecendo. Porque nesses 30 jogos, acho que um dos empates é aquele 4x4 de 19, 4x4 né? e tal. Fala do Lucha. O pô fechou, O bravo. pô fechou tá? e tal. Então, assim, foi uma coisa de doido isso. E aí, o que acontece? O Michel sentiu a perna e aí entrou o Cebolinha, né? Eu vi muito flamenguista falando que o Cebolinha e o Luiz Araújo tem que ser titular, não sei o que. Galera, lembra? Vamos recordar, né? Luiz Araújo e o Cebolinha vêm de cirurgias sérias e estão voltando agora. Foi o que o Felipe Luiz falou. Ele falou que não vai matar ninguém com o Campeonato Carioca. Ele não é nem maluco de botar esse Não cara tem nem pra ficar porquê. jogando. Não tem lógica Fora nenhuma que o isso. Flamengo vai jogar quantas competições no ano? Todas possíveis, né? Então, obviamente, ele, né? Aí a gente teve um problema porque nossos 2 laterais esquerdos lesionaram. Aí não tinha mais lateral esquerdo. 3, né? O Vinha já tá lesionado há um Então, tempão. 3, Então os né? 3 laterais esquerdos estavam lesionados. Que isso, gente? Aí botou o Varela pra fazer lateral esquerda. Perfeito. E que o Varela foi bem pra caramba. Jogou 2 jogos lateral esquerda, tá indo muito bem. Então teve esse caso aí do outro lado. E aí ele testou isso ontem, botou o Léo Ortiz e deixou o Léo Pereira de lateral e funcionou. O Danilo tá fazendo ótimas partidas também, tá agregando bastante Quem diria, no. O Felipe Luiz. Peraí. Fecha nele. Prestem atenção. O quê? Eu avisei, prestem atenção, que esse senhor
deve Não, desculpas. nenhuma desculpa. Vai. Nenhuma desculpa. Nenhuma Desculpas. desculpa, tá? Mas quem está jogando muito bem agora o Alan. também é o Alan. Não deve desculpa nenhuma. Deve Porque o que desculpas. esse cara jogou nada no passado e comprometeu o Flamengo é brincadeira. Brincadeira. Mas simplesmente o Filipe Luiz fez o Alan jogar bola, fez recuperou o Pulgar, que também não estava muito Wesley. regular. O Wesley virou o Cafu 2. O Varela, que todo mundo considerava, porque era reserva do Wesley, direto. Só que a diferença ali é muito grande, até no estilo de jogo. Porra, botou o Varela no outro lado e o cara jogando bola. Então, assim, é muito impressionante o que o Filipe Luiz faz, porque eu acho que o que um técnico... E adaptou o Bruno Henrique de centroavante. Adaptou o Bruno Henrique de centroavante e tal. Pra mim, a melhor característica que você tem em um técnico de futebol, qualquer um no mundo inteiro, é ele conseguir extrair o máximo que ele pode dos seus jogadores. E a gente vê o Felipe fazendo isso com esse time do Flamengo. Então, né, cada um joga, né, em cada... ele tá achando posição pra todo mundo. Por exemplo, o Luiz Araújo, o Felipe Luiz tá entendendo que esse cara não pode ser reserva. Então ele tá buscando opções pra ele, pra onde que ele vai jogar sem ser nas pontas, porque nas pontas a galera tá bem também, e tá funcionando, tá? Então, assim, é muito interessante os testes que o Felipe Luiz tá fazendo nesse início de campeonato, e tá me agradando. Eu queria falar duas coisas. O que eu acho legal desse Flamengo é que o Filipe Luiz, ele mostra um detalhe que eu achava que era difícil ter no futebol brasileiro, dos técnicos, da juventude dos técnicos. Geralmente, o técnico, ele era... A gente era dividido em dois estilos que a mídia falava mais na linguagem popular, que é o técnico paizão, Tá. agregador, que a gente vai de Dorival, que a gente chama de adaptativo, né? Adapta aos jogadores ao esquema que eles querem. O distribui colete. Adapta. Não, e tem uma questão tática, tipo, vamos ver qual que é o melhor que eu tenho aqui. O Dorival faz muito bem isso, fez isso no São Paulo. A gente falava muito desse estilo. O Renato. Renato faz isso também. E a outra safra, que tinha alguns nomes, mas a juventude veio muito assim, que é a questão tática, né? Os psicotrípicos lá. Os caras que queriam vir jogar de um estilo... Desse jeito e valeu, independente do que eu tenho. Um estilo... Próprio. Não um estilo próprio, mas Autoral. definido. Um estilo definido, pré-definido antes de estar no time, né? Entendi. A juventude... O estilo do cara, ele carrega dependendo do time que ele tá. A juventude veio muito isso, né? Querendo jogar com a bola, propor jogo, um jogo muito posicional, por zona, enfim, né? Enfim, cada um no seu estilo. E, muitas vezes, perdiam jogadores, a juventude principalmente, perdia jogadores por conta disso. A gente falou do Tite no Flamengo. O Tite não conseguiu adaptar o jogo dele ao Flamengo. Você acha e que o o Tite Filipe não Luiz foi tanto agregador. tá no meio do caminho entre esses Eu dois? acho que o Filipe Luiz, ele vem pra mudar um pensamento do futebol brasileiro, da juventude, que ele tem uma questão tática pré-definida e ele é ótimo agregador / adaptador com jogadores. Como assim? Ele falou em entrevista, você pode voltar aí, a gente já falou aqui, que ele vê o Flamengo com um time que pressiona alto, que tem essa característica de jogar com a bola, não necessariamente tem um esquema tático definido. Ele pode jogar no 4-4-2, 4-3-3, mas ele tem algumas características definidas. Perfeito? Por quê? O time e o contexto que ele tá pede isso. Ou seja, ele adaptou isso, mas ele também concorda com esses conceitos. Dito isso, teve momentos, Dava, que ele jogou fechado. Claro. O jogo contra o Atlético, do segundo jogo, o primeiro jogo, o Atlético propõe o jogo, ele mata o Atlético no contra-ataque. Você lembra? Sim. Do Gabigol no Maracanã. E não que o Flamengo não adaptou e não quis jogar com a bola, mas ele pegou o erro do Atlético e falou, vou jogar em cima disso. E pra mim, é de grande aprendizado pros técnicos que independe do jeito que você gosta de jogar, você pode ter sua crença e você pode adaptar essa crença pro time que você tá. Mas é mais que importante você saber os jogadores que você tem, as características deles e uma outra coisa, o momento deles. A prova disso foi ele liberar o Alcaraz. Pô, Alcaraz, aqui você tá atrás porque não sei quem tá bem, todos os outros estão na sua frente. E a prova disso é esse Flamengo. Ele pegou o Bruno Henrique, ele botou o Bruno Henrique de centroavante, mesmo trazendo o Juninho do Karabag, que é um centroavante pra ser reserva do Pedro. E o Juninho foi... reserva do Bruno Henrique. Ele pegou o Luiz Araújo, jogou na direita, mas na final, contra o Botafogo, jogou na esquerda. Ele pegou o Cebolinha, entrou do lado de cá. O Varela agora adaptou do lado esquerdo. Léo Pereira pra cá. O Alan, ele vem recuperando jogadores. E isso sabe o que é, Dava? Conversa. Troca de ideia com os caras. Treinamento. Confiança do confiança elenco que ele nele, passa. né? Isso muito jogador... Isso vem muito do técnico que é jogador, né? Que o cara sabe o que tem que fazer. Então, pra mim, é muito claro e é muito legal
isso. E eu acho que os técnicos jovens têm que entender muito bem isso. Cara, não adianta só você ter uma ideia tática, mas também é importante você saber primeiro ler o ambiente, agregar os caras e adaptar esses caras ou dar passagem pra quem tá bem. Porque, Dava, o que mais dá merda no futebol? É quando você tá batendo tanto na tecla que esse cara tem que jogar e ele não joga e os caras que estão melhor que ele no banco querem jogar. Isso aí que você tá falando é justamente a maior característica do treinador brasileiro. É. Teimoso pra caralho Exato. e morre com essas porra, cara. Sempre. Perfeito. O Tite foi assim. Todo o tempo dele no Flamengo. O Diniz foi assim. Tudo quanto é time que ele vai. E eu te falo outra. Olha o tanto que isso é rico, porque o Flamengo tá bem. Tá bem. E olha que louco. O Alcaraz, ele tava jogando no Flamengo? Não, ele já tinha pouco minuto, porque os outros estavam melhores e ele falou que tava pior. Tá arrebentando no Everton. Sim. Fez gol ontem, deu Fez assistência gol, pro gol, participou do gol no último jogo, tem jogado pra caralho. Isso quer dizer que ele perdeu o jogador? Não. Isso quer dizer que ele deu moral pros que estavam melhores aqui. Sim. E o Alcaraz, ele precisava mostrar o valor dele. E às vezes mudar o ar é importante. Então eu quero trazer essa reflexão que é tipo, cara, é muito importante você ter sua ideia, porque você também é preciso ter uma parte tática, e todos os treinadores que são formados têm, mas assim, ter a sua ideia adaptativa. Mas adaptar os jogadores e você se adaptar ao clube e como o clube pede que você joga é fundamental. A resposta disso é o Tite anteriormente no Flamengo. Ele não conseguiu ser tão propositivo igual o contexto do Flamengo pede, cara. Pois é, e assim, outra coisa também, né, eu acho que tem muito, e a gente viu isso quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, que primeiro, ele acabou de ser jogador, então o feeling dele ali de atleta de campo tá muito quente ainda, né? E ele conhece os caras também. Ele já conhecia todo mundo e tal, mas a parada é que o Felipe Luiz é muito educado, ele nunca vai falar isso em lugar nenhum, mas parece que a vontade dele de falar, e eu vi um pouco disso no passado, mas aí não teve mais, foi assim, irmão, como é que esses caras não conseguiu fazer esses times jogar? Como? Todo time brasileiro, em qualquer time brasileiro, reclama que não tem dinheiro, não tem peça, não sei o que. O Flamengo tem tudo que precisa. Tudo. Tem a estrutura, tem dinheiro pra cacete, tem um time, tem um elenco. Ninguém tem elenco do jeito que o Flamengo tem, cara. Tipo, porra, chegou o segundo tempo ali com o Vasco, simplesmente botou Léo Ortiz, Ala Cebolinha e Luiz Araújo do banco. Sabe? O que o Vasco podia fazer em responder isso? Se o Vasco tivesse no 0x0, fechava tudo e seja o que Deus quiser. Mas tá tomando, já tá perdendo, não podia. Então... É bizarro, pô. Então o Felipe Luiz, eu acho que ele não admite que ele não consegue fazer esse time jogar, pô. Sabe? Eu só tenho... A minha única dúvida com ele é só uma, porque não aconteceu. É quando o Flamengo estiver em crise e ele... Como é que ele vai lidar com a pressão? Vamos ver, exatamente. Porque a gente fala isso tudo, o Flamengo tem todas as coisas positivas pro futebol brasileiro, dinheiro, estrutura, torcida maravilhosa, caralho. Só que tem uma pressão absurda também. Uma pressão absurda e não teve ainda nenhum momento E a ruim. gente não Então vamos ver. teve Ele só isso, perdeu um jogo, pô. Mas eu acho que Acho que ele as vai pessoas saber vão ter... Fora ele essa habilidade, acho que vão ter mais paciência com Não, ele. vai, com Também certeza, mas, né, vamos ver como é que vai Só que, ser. sei lá, vai que o cara Só fica que- biruta, só que, sei por lá. exemplo, Tem gente que não sabe lidar com pressão, o né? Mas acho que ele o que não a é galera dessas internamente do pessoas. Flamengo tava falando é que assim, e é uma coisa que o Felipe Luiz já falou, que ele fala, ele diz que o campo fala, ele fala que os treinos são muito importantes e tal, e o que ele tá avaliando lá, pelo que saiu? Que ele acha que o Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira são bons demais pra ter na reserva, ele quer os três em campo. Então ele tá pensando em maneiras, até cogitar jogar com 3 zagueiros pra ter esses 3. Porque o Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, irmão, jogam todas as posições ali, cara. Sabe? Cara, quem tem 3 zagueiros desse nível, bicho? Ninguém tem isso não, cara. É doideira. E aí, pô, o Léo Pereira fez meia lateral. O Danilo faz qualquer uma das 4 posições de um lado ou do outro. O Léo Ortiz não quer jogar de volante, ok, mas vai precisar de zagueiro. Então ele tá cogitando ver, por exemplo, quando o Flamengo não tem um Dela Cruz e um Arrascaeta, ele sempre fala que o time tem que jogar da mesma maneira, mas não quer dizer a mesma formação tática, é a mesma proposta, que é propor jogo e pra frente e tal, mas quando o Dela Cruz joga, o jogo é outro jogo, quando tem Pulgar e Everton Araújo uma coisa, quando tem Pulgar e Dela Cruz é outra, então ele vai mudando de acordo com as peças que ele tem, e ele consegue mudar o jogo. Quando o Vasco começou a fazer pressão no segundo tempo, e fez mesmo, e fez bem até, ele foi, meu irmão, vou fazer aqui, acabou, o Vasco acabou depois disso.